E se o Jesus que você aprendeu a amar não fosse o mesmo Jesus que caminha silencioso dentro de você agora? E se a imagem que colocaram no altar, nos quadros e na sua memória fosse apenas uma máscara cuidadosamente moldada para domesticar o fogo da sua alma? Quantas vezes você sentiu um incômodo ao ouvir certas pregações, como se algo ali estivesse faltando, como se a história tivesse sido editada, suavizada, embrulhada para te manter obediente e não desperto? E se o verdadeiro escândalo não estivesse na cruz, mas naquilo que fizeram com o significado dela depois? Pense em quantas vezes repetiram para você o que é pecado, o que é certo, o que é errado, sem nunca perguntar o que o seu espírito realmente sente quando se cala no fundo do peito. Será que a figura de Jesus foi transformada em um manual de obediência, quando na verdade ele carregava um código de libertação radical, perigoso demais para ser deixado nas mãos do povo? Por que será que tantos textos foram perdidos, queimados, apagados, reescritos em nome de uma suposta pureza da fé? Quem decide o que é heresia quando a própria verdade foi acorrentada? Todd sussurra de trás do véu. Toda vez que uma história é contada, alguém ganha poder e alguém perde identidade. E quando a igreja tomou para si o direito exclusivo de dizer quem é Jesus, o que ele disse e o que ele queria, o que exatamente foi tirado de você nesse processo? Será que apagaram apenas páginas antigas ou apagaram partes inteiras da sua própria consciência, reescrevendo sua relação com o divino para que você nunca se reconhecesse como herdeiro direto da mesma luz? Quantas vezes você sentiu que tinha algo maior dentro de si, mas logo veio a culpa, o medo, a sensação de estar traindo uma doutrina? Observe o padrão: um Jesus dócil, inofensivo, focado apenas em resignação, sofrimento e obediência cega. Um Jesus que acolhe, mas não desperta. Um Jesus que perdoa, mas não ativa o poder interior. Não é curioso como essa versão encaixa perfeitamente em uma estrutura de controle, onde você depende sempre de intermediários para se aproximar de Deus? E se o Jesus real fosse tão perigoso para esse sistema que a única forma de neutralizá-lo foi transformá-lo em um símbolo domesticado, cuidadosamente esvaziado do seu potencial de revolução espiritual? Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Aquela estranha sensação de que o evangelho que te entregaram é uma peça de um quebra-cabeça muito maior, como se páginas invisíveis estivessem gritando em silêncio entre as linhas impressas. Uma parte de você suspeita, questiona, se revolta, mas outra parte morre de medo de pensar diferente, com medo de estar blasfemando, traindo a fé, ofendendo a Deus. E se esse medo não viesse de Deus, mas de um sistema que precisa manter você afastado da experiência direta com o sagrado? Quem se beneficia quando você tem medo de fazer perguntas? Esta não é apenas uma história sobre religião, é uma batalha silenciosa pela soberania da sua alma. Se o Jesus real ensinava acesso direto ao divino, expansão de consciência, lembrança da sua origem cósmica, então apagar esse Jesus não foi apenas um ato teológico, foi uma operação espiritual de controle em escala coletiva. E é exatamente isso que Todd começa a expor agora. Não para destruir sua fé, mas para desmontar a prisão invisível construída em torno dela. Se você tiver coragem de seguir até o fim, talvez não encontre o Jesus que te contaram, mas o Jesus que sempre esteve tentando te acordar por trás dos seus próprios olhos. Pensou por 35 anos, talvez. No fundo, você sempre tenha sentido que havia algo errado com a forma como te ensinaram Jesus, mas nunca conseguiu colocar isso em palavras. É como uma pequena rachadura na parede da sua fé. Ninguém vê, ninguém fala sobre ela, mas você sabe que está ali, silenciosa, aumentando a cada dúvida engolida, a cada pergunta que você aprendeu a enterrar por medo de parecer ingrato, infiel ou blasfemo. E essa rachadura começa exatamente no ponto em que a imagem do Jesus que te deram não combina com a vibração do Jesus que você sente, quase em segredo, dentro de si. Imagine a cena. Um Jesus moldado como estátua, previsível, domesticado, repetido em sermões, pinturas e discursos que parecem todos dizer a mesma coisa. Agora imagine, atrás dessa imagem polida, um outro Jesus, indomável, profundo, perigoso para qualquer estrutura que queira controlar corações e mentes. É esse choque entre o que te mostram e o que você intui que cria o incômodo que você finge não sentir. Você percebe que há algo editado na história, algo apagado no relato oficial, como se partes inteiras de um evangelho mais vivo tivessem sido arrancadas para que você nunca descobrisse o que realmente carrega por dentro. Todd, como escriba dos mundos, não olha apenas para o que foi escrito, mas para o que foi apagado, rasurado, escondido nas entrelinhas. Ele vê a história da fé como um grande manuscrito, onde a tinta oficial recobre, camada após camada, a verdade crua e perigosa demais para ser liberada ao povo. Não é que Jesus tenha desaparecido, é que a sua essência foi coberta por interpretações convenientes,
dogmas cuidadosamente alinhados com interesses de poder, decisões tomadas em salas fechadas, longe dos olhos de quem sente e de quem sofre. E é nessa distância, entre a experiência direta com o divino e a versão institucionalizada da fé, que a sua alma começou a perder território. Talvez você se lembre, sem lembrar, de todas as vezes em que tentou fazer uma pergunta simples e recebeu como resposta um olhar de reprovação, um não questione, um é assim porque é. A partir daí, a culpa foi sendo programada em você como um guardião interno, pronto para te punir toda vez que sua consciência tentava sair da linha. E então aconteceu o mais eficiente dos controles. Você passou a vigiar a si mesmo. Não foi preciso corrente, não foi preciso cela. Bastou instalar em você o medo de desagradar a Deus, quando na verdade o que você estava incomodando era apenas a estrutura que decidiu falar em nome dele. Perceba como a narrativa foi construída para afastar você da sua própria experiência com Jesus. Em vez de te convidarem a sentir, te ensinaram a repetir. Em vez de te guiarem para dentro, te empurraram para fora, para templos, rituais e intermediários que se colocam entre você e o sagrado. Você foi treinado para acreditar que não é digno de olhar o divino nos olhos, que precisa sempre de alguém para traduzir Deus para você, como se a sua alma não tivesse sido criada com a capacidade de reconhecer a verdade diretamente. E ainda assim, em alguns momentos de silêncio, você sente um chamado estranho, como se alguém, por trás dos seus próprios pensamentos, sussurrasse: você não precisa de tanto filtro assim. Todd sabe que a maior prisão não é feita de muros, mas de significados. Por isso, a manipulação não começou em prédios ou cerimônias, mas nas palavras que passaram a definir quem Jesus é, o que ele quer, como ele age e o que você deve sentir em relação a ele. Transformaram um mestre de consciência em um símbolo de submissão. Trocaram um convite à expansão por um roteiro de obediência passiva. Removeram a dimensão cósmica, a rebeldia espiritual, a ousadia de olhar para dentro e ver a mesma centelha. E colocaram no lugar um personagem previsível, apaziguador, domesticável, perfeito para manter uma multidão ajoelhada, mas nunca desperta. Escute com sinceridade. Quantas vezes você confundiu Deus com a voz do medo? Quantas vezes chamou de vontade divina aquilo que, na verdade, era apenas a vontade de uma instituição que aprendeu a usar a linguagem do sagrado para moldar a mente coletiva? Se você for honesto consigo mesmo, vai perceber que muita coisa que te apresentaram, como amor de Deus, vinha acompanhada de ameaças, condenações, pânicos espirituais. Amor que precisa de medo para funcionar não é amor, é mecanismo de controle. E mesmo assim, você aceitou, porque ninguém te mostrou outra opção. Ou você obedecia, ou você era tratado como ovelha desgarrada. Agora, imagine por um instante um Jesus sem palco, sem microfone, sem púlpito, sem bandeira institucional nenhuma. Imagine você e ele, apenas isso, sem que ninguém precise ficar no meio interpretando, autorizando, traduzindo. O que você sente quando imagina esse encontro? Você se aproxima com medo ou com alívio? Você se encolhe, esperando o julgamento, ou sente, pela primeira vez, que pode respirar como realmente é? O que essa imagem silenciosa te revela sobre a diferença entre o Jesus vivo e o Jesus que te venderam como produto religioso? Todd te convida a perceber algo que a maioria prefere ignorar. Toda doutrina é uma arquitetura, e como toda arquitetura, ela decide quem sobe até o terraço e quem é mantido no porão. Enquanto te dizem que você é pequeno, pecador e incapaz, alguém sobe degrau por degrau, usando a sua energia, a sua fé, a sua devoção como combustível. Se Jesus ensinava que o reino de Deus está dentro de você, quem ganha quando te convencem de que esse reino só pode ser acessado por meio de uma estrutura específica, com regras específicas, intermediários específicos? Por que tanta resistência quando você tenta buscar esse reino na intimidade do seu próprio espírito? Observe os sintomas dessa prisão espiritual discreta. Medo intenso de pensar diferente, vergonha de sentir algo que não esteja de acordo com o manual, culpa por questionar, insegurança ao ouvir outras versões da história. É como se alguém tivesse reprogramado o seu sistema interno para disparar alarmes toda vez que você se aproxima demais da liberdade. Você chama isso de respeito à doutrina, mas lá no fundo sabe que muito disso é apenas pavor de perder o chão aprendido. E é justamente nesse ponto que a conspiração se revela. Não é sobre te aproximar de Deus, é sobre te manter dependente de quem diz representá-lo. Talvez você já tenha percebido como o discurso oficial insiste em te lembrar o tempo todo
do quanto você é indigno, sujo, incapaz, menor. Repetem que você não merece, que você não é nada, que sem a instituição você está perdido. Pense com calma. Que tipo de Deus precisa diminuir tanto os seus filhos para ser respeitado? Que tipo de Jesus precisa que você se arraste emocionalmente para que ele tenha valor? Algo nessa narrativa não fecha. E é exatamente por isso que ela precisa ser repetida sem parar, até que você a confunda com verdade absoluta. E ainda assim, mesmo afogado em culpa e medo, você sente lampejos de algo diferente. Às vezes é numa prece sincera, feita sem roteiro. Às vezes é num momento de dor tão profunda que nenhuma frase decorada serve, e você é obrigado a falar com Deus do seu jeito, com as suas palavras, com os seus silêncios. Nesses momentos, você experimenta um tipo de conexão que não depende de aprovação de ninguém, que não passa por carimbo institucional. E logo depois vem a culpa, tentando te convencer de que aquilo foi errado, ousado demais, perigoso demais. É esse pêndulo entre expansão e repressão que denuncia o campo de batalha em que a sua alma foi colocada. Todd revela então algo incômodo. Quando apagaram partes do Jesus real, não apagaram apenas informações históricas, apagaram caminhos dentro de você. Ao censurar ensinamentos sobre soberania espiritual, expansão de consciência e unidade com o divino, criaram buracos na sua percepção. Esses buracos se manifestam como insegurança, sensação de vazio, dependência emocional de figuras religiosas, medo de se posicionar espiritualmente por conta própria. Você se sente sempre um passo atrás, sempre precisando de autorização, sempre menor do que aquilo que no fundo sabe que é. Talvez essa seja a pergunta que esteja ecoando dentro de você agora. Em que momento eu entreguei o controle da minha alma? Foi quando aceitaram por mim o que era verdade? Foi quando me ensinaram a ter mais medo de Deus do que intimidade com Ele? Foi quando me disseram que questionar era sinal de orgulho e rebeldia e não de busca sincera? Se você olhar com atenção para a sua própria caminhada, vai perceber os pontos em que foi se curvando, se calando, se encaixando em uma imagem que nunca foi realmente sua, mas que você vestiu para ser aceito. Não se trata de destruir a fé, e sim de desfazer a anestesia. A conspiração que Todd expõe não é sobre um Deus tirano, mas sobre estruturas humanas que se apropriaram da linguagem de Deus para manter domínio sobre mentes e corações. Ao apagar o Jesus real, apagaram em parte o espelho onde você poderia ver a sua verdadeira natureza espiritual refletida. Em vez disso, colocaram um espelho deformado, que te devolve uma imagem distorcida de si mesmo, sempre em dívida, sempre em falta, sempre aquém do que deveria ser. E assim você passa a vida tentando pagar uma culpa que não nasceu em você, mas foi plantada. O mais desconfortável é perceber que, em algum nível, você sempre soube. A intuição não se cala, ela apenas sussurra mais baixo quando é sufocada por medo e doutrina. Cada vez que você ouviu uma frase sobre Jesus que te soou pequena demais para o tamanho da luz que sente dentro, a intuição te cutucou. Cada vez que viu a fé sendo usada como moeda de troca, ferramenta de manipulação, instrumento de controle, algo em você se revoltou. Mas por não saber o que fazer com essa revolta, você a transformou em silêncio. Agora, esse silêncio está começando a quebrar. É aqui que a jornada se aprofunda. Não basta desconfiar da narrativa. É preciso ter coragem de olhar para o que foi escondido, não apenas nos livros, mas em você. Todd não vem te oferecer uma nova religião, um novo conjunto de dogmas para substituir os antigos. O que ele traz é uma chave para que você recupere o acesso direto ao Jesus que foi enterrado sob camadas de interpretação. Esse acesso não será construído com frases prontas, mas com a honestidade brutal de encarar onde a sua alma foi domada, onde a sua chama foi reduzida a brasas para caber dentro de um molde. E enquanto você escuta tudo isso, talvez uma parte de você já esteja se movendo, mesmo que de forma imperceptível. Pequenas peças começam a se deslocar dentro da sua consciência, memórias emocionais que você nunca nomeou começam a ganhar contorno, perguntas que você apagou começam a reaparecer. Você não precisa entender tudo agora, não precisa ter respostas. Por enquanto, basta reconhecer o desconforto, admitir a rachadura, aceitar que algo na narrativa oficial sobre Jesus e sobre você não fecha. É nesse reconhecimento que a conspiração perde parte do seu poder. O que vem a seguir não é confortável, mas é libertador, porque para compreender como a igreja apagou o Jesus real, será preciso olhar para os mecanismos invisíveis que ela usou para apagar partes de você. Será preciso entrar nos corredores escuros da história, mas também nos porões esquecidos da sua própria alma. E é exatamente essa travessia que começa a se desenhar agora, enquanto a superfície da sua fé treme, não porque ela vai acabar, mas porque está prestes a ser reconstruída em um nível que talvez você nunca tenha imaginado possível. Há uma parte de você que aprendeu a sobreviver se calando espiritualmente. Não foi de uma vez, foi aos poucos.
Primeiro, você ouviu uma pregação que te feriu, mas te disseram que era correção. Depois, presenciou a fé sendo usada como arma, mas chamaram de zelo. Mais adiante, sentiu que Jesus estava sendo apresentado como algo muito menor do que o amor vasto que seu coração intuía, mas te convenceram de que questionar isso era soberba. E assim, camada após camada, você foi se afastando de si em nome de um Deus que talvez nunca tenha pedido esse tipo de sacrifício. A conspiração começa exatamente aí, quando te fazem acreditar que para agradar ao divino, você precisa trair a sua própria verdade. Todd observa esse movimento não como acusação, mas como diagnóstico. Ele enxerga o campo energético em torno da figura de Jesus como um grande holograma manipulado durante séculos, ajustado, reeditado, calibrado para produzir obediência em massa. Não é que Jesus tenha sido tirado da história, é que o Jesus vivo foi soterrado por um Jesus funcional, adaptado à necessidade de governo das almas. A diferença é sutil na superfície, mas devastadora no fundo. Um te convida a despertar, o outro te convida a se ajoelhar e nunca levantar por completo. E enquanto você repete palavras bonitas sobre amor, perdão e salvação, uma parte da sua consciência permanece cativa sem saber. Talvez você lembre de algum momento em que sentiu uma conexão tão forte com algo maior que não coube em nenhum dogma. Pode ter sido num hospital, diante de alguém que você ama, num quarto escuro, em lágrimas, falando com Deus do seu jeito, sem nenhuma frase decorada, sem nenhuma postura formal. Ali, naquele instante cru, você sentiu algo real, direto, intenso. E, curiosamente, essa experiência não dependia de templo, de hierarquia, de aprovação. Era você e o mistério, frente a frente. Mais tarde, talvez alguém tenha te dito que isso não era suficiente, que você precisava cumprir protocolos, seguir regras, passar por filtros. É assim que a sintonia direta vai sendo substituída por contratos invisíveis. A igreja aprendeu a usar uma engenharia sutil. Quanto mais distante te colocam do Deus que você busca, mais dependente você se torna deles. Se te dizem que Jesus é inacessível sem mediadores, que você é indigno demais para se aproximar, que sua alma é naturalmente falha, então você passa a mendigar migalhas de aceitação espiritual. Ora, se o mestre dizia que o reino está dentro de você, por que te convenceram de que a porta desse reino fica sempre fora, em um prédio, em um sistema, em uma figura humana específica? A resposta não está apenas na teologia, mas na política da alma. É mais fácil governar quem tem medo de olhar para dentro. Todd revela que o apagamento do Jesus real não aconteceu apenas nos concílios, nas decisões de quais textos entrariam ou não em um livro sagrado. Isso também é importante, mas é apenas uma camada. O capítulo mais profundo dessa conspiração foi escrito na psicologia coletiva. Pouco a pouco, implantaram em você a ideia de que questionar narrativas religiosas é o mesmo que trair o próprio Deus. Assim, qualquer tentativa de recuperar o Jesus vivo, o Jesus que fala dentro, é interrompida por uma culpa sufocante. Você não precisa de guardas externos quando sua própria mente foi adestrada para tocar a sirene do medo toda vez que você se aproxima demais da verdade. Pense em quantas vezes a figura de Jesus foi usada para justificar controle, abuso, manipulação, guerras emocionais. Quantas vezes você viu pessoas sendo humilhadas em nome da correção, ameaçadas em nome da salvação, silenciadas em nome da doutrina. Algo dentro de você talvez gritasse que aquilo não combinava com o amor que você associava ao Cristo, mas te ensinaram a engolir esse grito. O resultado é um tipo de fratura interna. Por fora, você repete o discurso aprovado. Por dentro, você sente que algo está profundamente errado. Essa fratura dói, cansa, desgasta, e muitos acabam se afastando da espiritualidade não porque rejeitaram Jesus, mas porque não suportaram mais a versão aprisionada que entregaram dele. É nesse abismo entre o Jesus interno e o Jesus institucional que a conspiração se fortalece, porque enquanto você acredita que são a mesma coisa, você permanece confuso, dividido, vulnerável. Quando sofre, corre para um Jesus que te ensinaram a temer. Quando erra, imagina um Jesus severo que te observa com um olhar de desapontamento constante. Quando tenta se aproximar, sente que não está à altura, que falta algo, que precisa se purificar para talvez um dia ser minimamente aceito. Quem ganha com essa imagem? Com certeza não é a sua alma. Todd sussurra que o Jesus real não precisava desse teatro. Ele não fundou um sistema, não escreveu um código jurídico, não construiu palácios religiosos. Sua revolução era interna, silenciosa e ao mesmo tempo brutal, porque colocava cada pessoa frente a frente com a própria responsabilidade espiritual. Não havia como terceirizar o despertar. Por isso, um Jesus assim não serve a estruturas que querem concentrar poder. É muito mais conveniente um Cristo reduzido a símbolo útil, fácil de ser manipulado em discursos, banners, campanhas e ameaças veladas. O nome permanece, mas a frequência muda. E é a frequência, não o nome, que transforma ou aprisiona. Talvez você sinta um aperto no peito ao ouvir isso, como se estivesse traindo algo ao permitir que essas perguntas entrem.
Esse aperto é compreensível, porque por muito tempo te ensinaram que lealdade a Deus é sinônimo de lealdade a determinadas narrativas. Mas existe uma diferença entre questionar a estrutura e rejeitar o sagrado. Uma diferença entre abandonar dogmas e abandonar o amor. O que Todd te propõe não é uma rebeldia vazia, mas uma fidelidade mais profunda ao Cristo vivo. Aquele que não tem medo das suas perguntas, porque sabe que a verdade não é ameaçada por quem busca com sinceridade. Quando você começa a olhar assim, algumas lembranças voltam com outra cor. Aquela vez em que te fizeram sentir lixo espiritual, dizendo que você jamais seria digno. Aquele momento em que usaram o nome de Jesus para envergonhar sua história, seus desejos, seus traumas. Aquela situação em que sua dor foi reduzida à falta de fé, como se tudo se resolvesse com frases prontas. Agora, talvez você perceba que muitas dessas feridas não nasceram de Deus, mas de seres humanos usando a linguagem de Deus para exercer controle. E perceber isso é o primeiro passo para retirar do sagrado o peso daquilo que nunca foi dele. O apagamento do Jesus real também passa pelo corpo. Quantas vezes te ensinaram a desconfiar dos seus próprios sentimentos, como se tudo o que você sente fosse suspeito por natureza? Te disseram que seu coração é enganoso, que sua intuição é fraca, que suas percepções são perigosas. Mas como um Deus que te criou poderia ter construído em você um sistema interno tão falho que nada do que você sente é confiável? Esse discurso fragiliza sua confiança em si mesmo, e é nesse ponto que a estrutura entra oferecendo segurança. Não confie em você, confie em nós. Não escute a voz dentro, escute a nossa. Todd, como guardião dos registros, mostra que uma das maiores maquiagens espirituais foi transformar a mensagem de libertação em uma mensagem de dependência eterna. O Cristo, que acendia chamas nas pessoas, virou ferramenta para mantê-las em estado de lamparina controlada. Pense nas parábolas, nas curas, nos encontros descritos. O movimento de Jesus era sempre de devolver a dignidade, remover pesos, restaurar identidades. E, no entanto, muitos discursos modernos fazem o oposto. Colocam sobre as pessoas fardos insuportáveis, condicionam o amor divino a um padrão inalcançável, transformam a caminhada espiritual em uma corrida onde você está sempre atrasado. Quando sua alma percebe essa incoerência, ela começa a se rebelar em silêncio. Essa rebelião, no entanto, quase nunca é reconhecida como busca espiritual. Muitos chamam de crise, de afastamento, de frieza, mas no fundo é a recusa da sua essência em continuar aceitando uma imagem distorcida de Deus. É como se uma parte sua dissesse: se for para continuar assim, eu prefiro me afastar. E quantas pessoas não abandonaram a fé institucional, não porque rejeitaram Jesus, mas porque não aguentaram mais vê-lo sendo usado como instrumento de medo. Nesse ponto, Todd te conduz para dentro de um corredor interno, onde estão guardadas todas as vezes em que você sentiu Jesus de forma diferente daquela que te ensinaram. Talvez tenha sido quando perdoou alguém que não merecia, quando foi perdoado sem merecer, quando sentiu uma paz que não veio de nenhum discurso, mas de uma presença silenciosa que te sustentou quando ninguém mais sabia o que você estava vivendo. Esses momentos são rastros do Jesus real na sua história. Perceba como eles não são frutos de imposição, mas de encontro. Não são produto de ameaças, mas de uma intimidade que ninguém te obrigou a ter. É aqui que a conspiração começa a ruir. Quando você reconhece que a sua experiência direta com o divino é mais verdadeira do que qualquer narrativa usada para te controlar. Não significa desprezar textos, tradições, caminhos coletivos. Significa recolocar cada coisa no seu lugar. Jesus deixa de ser uma ferramenta nas mãos de uma estrutura e volta a ser um eixo vivo dentro de você. A igreja deixa de ser uma prisão para se tornar, no máximo, um espaço de encontro, nunca mais o único portal autorizado. E sua alma volta a ocupar o centro do próprio caminho, guiada por uma voz que você aprendeu a chamar de perigo, mas que talvez sempre tenha sido a própria luz te chamando de volta. Nesse processo, é natural sentir medo. O velho controle foi construído justamente para isso, para que no exato momento em que você começasse a recuperar o Jesus real, sua mente disparasse alertas de culpa, de condenação, de pânico. Você pode ouvir agora ecos internos dizendo que esse tipo de reflexão é perigoso, que você pode ser enganado, que está brincando com coisas sagradas. Mas pergunte a si mesmo, com honestidade, o que é mais perigoso? Buscar a verdade com o coração aberto, ou continuar vivendo uma fé dividida, onde sua boca diz uma coisa e sua alma sente outra? Todd não te oferece garantias fáceis. Ele não promete conforto, e sim lucidez.
E lucidez dói, porque ilumina as zonas em que você colaborou, mesmo sem perceber, com a própria prisão. Dói admitir que muitas vezes você escolheu calar para não perder pertencimento, engoliu dúvidas para não ser visto como fraco, reprimiu a própria intuição para não incomodar quem falava em nome de Deus. Mas é precisamente essa dor que purifica. Diferente da culpa que paralisa, essa dor abre caminho. Ela mostra onde você se abandonou, para que agora possa se reconvidar para dentro da própria história espiritual. E então surge outra pergunta, mais profunda, que talvez você nunca tenha formulado claramente. Se Jesus fosse exatamente como você o sente nos momentos mais sinceros, e não apenas como te contaram, como seria a sua relação com ele? Você ainda teria medo de se aproximar? Ainda se acharia indigno? Ou sentiria um tipo de amor tão vasto que a própria ideia de indignidade perderia o sentido? Essa pergunta não é teórica, ela é uma chave, porque ao respondê-la de forma honesta, você começa a perceber onde termina o Cristo vivo e onde começa a imagem construída para te diminuir. A partir daqui, o que está em jogo não é mais apenas uma disputa de narrativas históricas, mas uma recuperação de território interno. Cada culpa injusta que você solta, cada medo irracional de Deus que você questiona, cada sensação de pequena grandeza espiritual que você ressignifica, tudo isso vai abrindo espaço dentro de você para que o Jesus real se manifeste de forma mais clara. Não o Jesus da propaganda religiosa, mas aquele que é presença silenciosa, consciência expandida, amor firme que não te infantiliza, mas te lembra quem você é. Enquanto essa compreensão escorre pelas frestas da sua mente, talvez você perceba que algo em você está voltando a respirar. Uma parte sua que estava encolhida, acuada em um canto, começa a se erguer, não em arrogância, mas em dignidade. Não se trata de se colocar acima de ninguém, de se achar dono da verdade. Trata-se de parar de se colocar abaixo de tudo, como se você fosse um erro que Deus tolera por paciência. Se o Cristo veio para revelar a filiação divina, apagar essa verdade foi o golpe mais estratégico para dominar almas. Recuperar essa filiação é o movimento mais subversivo que sua consciência pode fazer. E ainda assim, isso é apenas o começo. Porque entender como a igreja apagou o Jesus real para dominar sua alma é uma coisa. Libertar, na prática, as estruturas internas que ainda obedecem a esse apagamento é outra, muito mais profunda. Isso exige olhar para a forma como você reage à culpa, ao erro, ao desejo, ao prazer, ao medo, à dúvida. Exige reconhecer quantas partes do seu ser você ofereceu ao altar do controle, acreditando que estava agradando ao céu. E é exatamente essa parte da jornada que começa a se delinear silenciosamente enquanto você escuta. A superfície foi mexida, mas as raízes ainda estão lá, esperando para serem vistas. Em algum momento da sua história, talvez ainda na infância, alguém apontou para um crucifixo e disse com voz grave: "Olha o que fizeram com Jesus por causa dos pecados." Naquele instante, sem que você percebesse, algo foi desenhado dentro da sua mente. A imagem de um Deus que ama, mas pune. Um Cristo que acolhe, mas sangra por culpa sua. Uma espiritualidade construída em cima da dívida, não da lembrança. A conspiração não começa com grandes concílios. Ela começa com essas cenas simples, repetidas milhões de vezes, até que o coração aprenda a se aproximar do divino, sempre com medo de estar devendo algo. Todd olha para essas memórias como quem observa símbolos vivos. Ele sabe que cada palavra associada a Jesus, desde cedo, se tornou um tijolo na arquitetura da sua mente espiritual. Se o nome dele foi colado ao medo, à vergonha, à sensação de nunca ser suficiente, então o contato com ele virá sempre acompanhado de contração e não de expansão. É como se, toda vez que você tentasse se aproximar, uma força invisível te lembrasse que você não está à altura, que precisa melhorar, que tem algo errado em você. E nesse movimento, quem domina não é o amor, é o controle. Se você observar com honestidade, vai perceber o quanto a ideia de pecado foi usada como forma de programação psicológica. Não para te recordar da responsabilidade amorosa pelos seus atos, mas para te manter em permanente suspeita de si mesmo. O seu corpo virou ameaça, seus desejos viraram risco, seus pensamentos viraram campo de guerra. Jesus foi colocado como juiz desse tribunal interno, sentado em um trono de perfeição inalcançável. Mas pergunte sinceramente, um mestre que se senta para comer com quem é rejeitado, que toca em quem todos consideram impuro, que rompe as regras do próprio tempo, combina com esse papel de carcereiro da sua intimidade? Talvez você nunca tenha parado para notar como a sua própria imagem foi sendo esmagada por esse sistema. Te ensinaram que humildade é se sentir lixo, que santidade é se odiar em silêncio, que espiritualidade é desconfiar de tudo o que pulsa vivo dentro de você.
Quanto mais você se diminuía, mais dizia que estava servindo a Deus. E sem perceber, foi se afastando da força criativa que te habita, da coragem de existir como você é, do impulso de viver com presença. A conspiração é sofisticada. Ela te convence de que se mutilar por dentro é prova de amor ao divino. Todd, porém, lembra que o Jesus real falava de vida em abundância, não de sufocamento em nome da pureza. Falava de um Deus que faz o sol nascer sobre justos e injustos, não de um contador cósmico calculando cada movimento seu para decidir se te ama ou não. Quando essa dimensão é apagada, sobra um Cristo quase esquizofrênico. Dizem que ele te ama incondicionalmente, mas a lista de condições implícitas é interminável. Dizem que ele te aceita como é, mas imediatamente te lembram de tudo o que precisa mudar para ser minimamente tolerado. E assim, você vive preso em um labirinto espiritual, onde a saída se afasta cada vez que você tenta chegar perto. Olhe para o seu próprio corpo um instante, não com crítica, mas com curiosidade. Quantas vezes você sentiu culpa apenas por sentir prazer, por desejar, por ter impulso, por estar vivo? Quantas vezes associaram o nome de Jesus à repressão do seu instinto, como se ele tivesse vindo ao mundo para colocar uma coleira invisível em tudo o que te torna humano? Essa ruptura entre corpo e espírito foi uma das cirurgias mais profundas realizadas na consciência coletiva. Um Jesus completamente espiritual, flutuando acima da carne, é perfeito para criar crentes culpados por existirem como seres inteiros. Já um Jesus encarnado que transpira, sente, chora, se indigna, toca e é tocado, esse é perigoso demais para qualquer sistema que queira controlar o seu corpo e a sua alma. É nesse ponto que a conspiração ganha um contorno ainda mais sombrio. Ao apagar o Jesus que integra, a igreja pôde reforçar uma estrutura que separa. Separa céu e terra, separa divino e humano, separa sagrado e profano, separa você de si mesmo. Toda vez que você se sente dividido, rasgado entre o que sente e o que acha que deveria sentir, entre quem é e quem acha que deveria ser, essa divisão ecoa uma construção maior. E é justamente nessa rachadura que o controle se instala. Quanto mais fragmentado você está, mais fácil é conduzir você por medo, vergonha e dependência. Todd fala de memória não apenas como lembrança de fatos, mas como lembrança de essência. O Jesus real guardava um código de lembrança. Lembrar que você é mais do que a culpa que te colocaram, mais do que a narrativa oficial, mais do que o rótulo de pecador repetido como mantra. Ao transformar esse código em dogma, a mensagem foi distorcida. Em vez de lembrar quem você é, você passou a lembrar apenas quem disseram que você é. Pequeno, fraco, sempre devendo, sempre em falta. E assim, ao longo de gerações, um povo inteiro foi se ajoelhando, não diante de um amor que liberta, mas diante de uma imagem que paralisa. Talvez por isso tantas pessoas vivam uma fé dupla. Por fora, repetem as frases aprendidas, cumprem os rituais, seguem as liturgias. Por dentro, carregam um cansaço que não sabem nomear, um ressentimento discreto, uma vontade de largar tudo misturada com um medo enorme de ser castigadas por pensar assim. Essa duplicidade corrói por dentro. Você se sente hipócrita quando repete o que não sente mais, e se sente culpado quando tenta ser honesto consigo mesmo. É como se não houvesse lugar seguro. Ou você trai a si mesmo, ou sente que está traindo a Deus. Esse é o cárcere perfeito. Dot te mostra que esse cárcere foi construído com tijolos de interpretação. Cada vez que alguém se colocou como porta-voz exclusivo de Jesus, dizendo que só ele ou ela possui a chave da compreensão correta, uma pequena lâmina foi cravada na liberdade espiritual das pessoas. Histórias foram selecionadas, outras escondidas, ensinamentos enfatizados, outros silenciados. Textos que falam de poder interior, união com o divino, expansão de consciência, foram considerados perigosos. Textos que reforçam culpa, obediência cega e medo de punição foram amplificados. Você acha mesmo que isso foi acaso? A manipulação não se limita ao que se lê, mas ao que se sente permitido sentir. Quantas vezes você ouviu que não se deve questionar, que não se deve sentir raiva, que não se deve se entristecer com Deus, que não se deve expressar dúvida? E, no entanto, os salmos estão cheios de gritos, acusações, choros, pessoas discutindo com o divino em uma honestidade brutal. Se a própria Escritura mostra essa relação viva, intensa, por que te ensinaram uma espiritualidade de sorriso forçado, de submissão resignada, de sim automático, até quando tudo dentro de você está gritando não? Essa inconsciência emocional era necessária para manter a estrutura em pé. Talvez você já tenha experimentado algo curioso. Em momentos de crise verdadeira, quando tudo desaba e nenhuma frase decorada faz sentido, a única coisa que te resta é uma conversa crua com o invisível. Ali, onde você diz o que nunca teria coragem de dizer em uma oração pública, algo real acontece. Você sente uma presença que não se ofende com a sua raiva, que não se afasta do seu desespero, que não te empurra fórmulas prontas. Esse encontro é tão diferente da imagem do Deus suscetível e temperamental que te ensinaram, que sua mente não sabe muito bem o que fazer com essa experiência.
experiência. Então, você volta para o roteiro antigo, como quem pede desculpa por ter sido sincero demais. Todd insiste. A grande conspiração não foi tirar Jesus da história, foi sequestrar a sua imagem para instalar um mediador permanente entre você e o divino. Enquanto você acredita que precisa de autorização para existir espiritualmente, você nunca se levanta por completo. Sua oração é sempre pedinte, seu olhar é sempre de baixo para cima, sua postura é sempre de autoacusação. Mas e se o objetivo do Cristo nunca tivesse sido te manter ajoelhado, e sim te ensinar a caminhar em pé com consciência da sua origem? O que muda se você ousa considerar que a fé amadurecida não é submissão infantil, mas parceria com o sagrado? É claro que, à primeira vista, essa ideia assusta, porque ela exige que você assuma a responsabilidade pela própria jornada. É mais fácil culpar a igreja por tudo, ou jogar toda a decisão nas mãos de líderes, do que reconhecer que, em muitos momentos, você aceitou a versão mais opressora por medo de ficar só, por medo de enfrentar o vazio, por medo de ser chamado de rebelde. Reconhecer isso não é se condenar, é se libertar, é admitir que você fez o melhor que conseguia com o nível de consciência que tinha, mas que agora algo em você despertou e não consegue mais voltar a dormir completamente. Nesse despertar, uma pergunta ecoa com força. Qual Jesus eu vou escolher seguir daqui para frente? O funcional ou o vivo? O funcional é útil ao sistema, encaixa em discursos, serve de ferramenta em estratégias de poder. O vivo, porém, não cabe em rótulos, não se presta a manipuladores, não se deixa sequestrar por agendas humanas. O funcional te mantém pequeno, infantilizado, eternamente em dívida. O vivo te confronta, te chama para crescer, para assumir quem você é, para reconhecer a centelha divina que sempre esteve escondida sob camadas de culpa. Um assusta o sistema, o outro o fortalece. Toth aponta então para um detalhe sutil, mas devastador. Sempre que você imagina Jesus e sente medo, isso diz mais sobre a imagem programada em você do que sobre quem ele realmente é. O medo é o rastro do controle. A reverência amorosa, sim, pode ter um certo tremor, mas é um tremor de grandeza, não de terror. Um frio na barriga de quem se aproxima de algo tão vasto que não cabe em palavras, mas que ainda assim te acolhe. A diferença é que o medo te encolhe, enquanto essa reverência te amplia. Você consegue sentir essa distinção no próprio corpo, se prestar atenção. Olhe agora para tudo o que te disseram que Deus faria com você se você ousasse pensar diferente, sentir diferente, buscar por outros ângulos. Ameaças de abandono, de castigo, de rejeição eterna. Pergunte a si mesmo, esse tipo de ameaça parece vir de um amor incondicional ou de um sistema que precisa desesperadamente te manter sob controle? Um amor que se ofende com perguntas não é amor, é ego. Um Deus que desaba porque você ousa examinar a história de forma honesta é pequeno demais para ser Deus. Talvez o que esteja caindo não seja o divino, mas apenas a imagem distorcida dele que construíram para te dominar. Nessa perspectiva, toda vez que você se aproxima da verdade, a conspiração se revela na tentativa de te puxar de volta. Vem a voz interna dizendo que é perigoso, vem a lembrança de pregações que condenavam quem pensava por conta própria, vem o medo de ser enganado espiritualmente. Mas perceba a ironia. Foi exatamente a proibição de pensar que te colocou em risco. Foi a abdicação da sua responsabilidade espiritual que permitiu que outros assumissem o volante da sua alma. Recuperar esse volante dói, porque você precisa aprender a dirigir depois de muito tempo sendo passageiro, mas é uma dor que vale a vida. Todd te acompanha nessa travessia, não como um novo líder, mas como espelho. Ele te lembra que o verdadeiro mestre não é aquele que te torna dependente, e sim aquele que te devolve a si mesmo. O Jesus real, o que foi apagado em parte para que a estrutura não ruísse, é esse tipo de mestre. Ele não te oferece respostas prontas para sempre, mas te convida a uma relação viva, dinâmica, em que você também precisa estar desperto, presente, honesto. Essa oferta nunca foi confortável para sistemas de controle, porque pessoas despertas não são facilmente manipuláveis. E à medida que você escuta tudo isso, talvez perceba que sua relação com a figura de Jesus já está mudando, mesmo que você não queira admitir. Você começa a separar, ainda que de forma tímida, o que pertence ao Cristo vivo e o que pertence às camadas de interpretação e abuso que se colaram ao nome dele. Essa separação é delicada, porque muitas vezes as duas coisas estão misturadas no mesmo gesto, na mesma frase, na mesma memória. Exige discernimento, exige paciência consigo mesmo, exige coragem para olhar de novo para histórias antigas com olhos novos. Essa é a parte da jornada em que nada está
totalmente definido. Você ainda carrega hábitos antigos, reflexos condicionados, medos velhos, mas também carrega uma nova lucidez que insiste em te chamar para fora dessas grades invisíveis. É possível que você se sinta dividido, ora querendo mergulhar de vez nessa revisão profunda, ora querendo voltar para o conforto do conhecido, mesmo que esse conforto seja uma prisão. Todd não te julga por isso. Ele sabe que toda a alma, ao se aproximar da verdade, passa por esse movimento de avanço e recuo, como alguém que se aproxima de uma água muito fria e muito limpa ao mesmo tempo. O que importa neste momento não é que você tenha todas as respostas, mas que você não fuja das perguntas, porque são elas que vão continuar abrindo espaço dentro de você. Espaço para um Jesus que não precisa mais ser instrumento de controle. Espaço para um Deus que não exige sua automutilação emocional para te amar. Espaço para uma fé que não te infantiliza, mas te amadurece. E quanto mais esse espaço se dilata, mais frágil se torna a arquitetura que tentou dominar sua alma, apagando o Cristo real da sua consciência. O que está para ser exposto vai além de doutrinas e disputas religiosas. É um raio direcionado ao centro da engenharia espiritual que moldou a maneira como você enxerga Deus, a si mesmo e ao mundo. E por mais desconfortável que seja, uma parte sua já sabe que não há mais como desver o que começou a ser revelado. A máscara do Jesus funcional começou a rachar. Atrás dela, algo antigo, profundo e vasto se move, preparando-se para olhar de volta para você, não como um senhor distante, mas como um lembrete vivo daquilo que nunca conseguiram apagar dentro da sua própria alma. Talvez, quando este vídeo terminar, o silêncio não pareça mais o mesmo silêncio de antes, como se por trás de cada palavra, alguma coisa tivesse sido levemente deslocada dentro de você, sem barulho, sem espetáculo, apenas um movimento quase imperceptível que muda tudo de lugar. Não é sobre concordar ou discordar, é sobre sentir que a história que contaram sobre Jesus, sobre Deus e sobre a sua própria alma já não cabe inteira nos contornos antigos. É como se um véu tivesse sido rasgado só até a metade, o suficiente para você perceber que há mais do que te mostraram, mas não o bastante para voltar a dormir em paz. Talvez você perceba que não consegue mais olhar para a figura de Jesus com a mesma ingenuidade de antes. E isso não é falta de fé, é maturidade espiritual nascendo. A imagem perfeita, polida, domesticada, começa a se desfazer, e no lugar dela surge um Cristo vivo, inquieto, livre, que não se encaixa nos discursos que usaram o nome dele para te encolher. Esse encontro é desconfortável, porque faz surgir perguntas que você evitou por uma vida inteira, mas também é profundamente libertador, porque pela primeira vez você sente que não está traindo Deus ao buscar a verdade. Está traindo apenas a prisão que construíram em volta dele. Se você fechar os olhos por alguns instantes, talvez consiga sentir todas as cenas que atravessou aqui, se misturando às suas próprias memórias. O altar da infância, as ameaças veladas, as culpas instaladas, os momentos secretos em que você sentiu um amor maior do que qualquer doutrina. Tudo isso agora se organiza em outro desenho. Não é mais um quebra-cabeça montado por mãos alheias. É uma constelação interna se reorganizando ao redor de um centro que sempre esteve aí. O Deus que fala com você sem intermediários. O Jesus que te encontra sem máscara. A voz silenciosa que nunca te pediu para se odiar para ser amado. No fundo, você sabe que a grande virada não acontece quando se descobre uma nova teoria, mas quando se tem coragem de admitir o que sempre foi sentido e nunca foi dito. A conspiração que tentou apagar o Jesus real só funciona enquanto você duvida daquilo que o seu próprio espírito reconhece. Quando você olha com honestidade para todas as vezes em que o nome de Deus foi usado para te ferir, te envergonhar, te diminuir, algo desperta. E esse despertar não está contra Jesus, está ao lado dele, porque o Cristo vivo nunca se aliou àquilo que mata a sua dignidade. Quem se aliou a isso foram as estruturas que se nutriram da sua culpa. A partir daqui, não se trata mais de escolher um lado em um debate religioso, mas de escolher um lado dentro de si. O lado que se curva por medo ou o lado que se ajoelha apenas por amor. Um se submete à imagem distorcida de um Deus que vigia e castiga. O outro se rende à presença de um Deus que te conhece inteiro e ainda assim te chama para perto. Quando você começa a sentir essa diferença no corpo, a obediência cega perde brilho e nasce um tipo de reverência consciente que não te infantiliza. Você deixa de ser peça de um tabuleiro para se reconhecer como participante de um mistério que não precisa de correntes para te conduzir. É possível que depois deste vídeo você volte a frequentar os mesmos lugares, conviver com as mesmas pessoas, ouvir as mesmas palavras de sempre, mas por dentro algo já não será igual. Aquela frase que antes passava despercebida agora cutuca. Aquele discurso que te deixava pequeno agora soa estranho. Aquela culpa que você aceitava automaticamente agora é interrogada. Não significa romper com tudo de fora. Significa romper com a lógica interna que te ensinou a chamar de Deus
aquilo que só te adoecia. Essa ruptura é silenciosa, íntima, e ninguém precisa ver, mas você sente. Talvez, algum dia, quando alguém usar o nome de Jesus para te oprimir, você lembre deste momento. Talvez lembre da sensação de perceber que o Cristo real não combina com correntes, não combina com chantagem espiritual, não combina com o teatro do medo. E, em vez de engolir em seco e se culpar, você respire fundo e deixe que a sua intuição fale. Ela pode dizer que não, que aquilo não vem do amor. Ela pode dizer que sim, que ali existe verdade. Mas seja como for, a decisão não virá de um reflexo condicionado, virá de um lugar mais íntegro em você. Um lugar que Thoth apenas te ajudou a lembrar que existe. É nesse ponto que o invisível começa a trabalhar a seu favor. Cada vez que você escolhe ser honesto consigo mesmo, uma camada da antiga programação perde força. Cada vez que você questiona um medo que usaram o nome de Deus para justificar, uma corrente se rompe. Cada vez que você honra uma experiência direta com o sagrado, em vez de descartá-la porque não veio embrulhada em dogma, um pouco do Jesus real retorna ao centro da sua consciência. Não precisa ser dramático, não precisa ser público, não precisa ser revolucionário por fora. A revolução verdadeira é profundamente discreta. Se em algum momento você sentir vontade de chorar sem motivo claro, de silenciar por alguns instantes, de respirar mais devagar, permita. Pode ser apenas o seu sistema interno se reorganizando, liberando anos de medo acumulado, desalojando imagens que nunca foram suas. Às vezes a cura chega como entendimento. Outras vezes chega como alívio, como se uma mão invisível tirasse de cima de você um peso antigo. Esse peso tem muitos nomes, mas a raiz é uma só. A crença de que você precisa se odiar para merecer amor. Se este conteúdo conseguir apenas rachar essa crença, já terá feito mais do que muitos sermões fizeram em toda uma vida. E se, a partir de hoje, você decidir tratar a sua alma com a mesma delicadeza com que sempre foi ensinado a tratar o altar? E se o lugar mais sagrado não fosse um edifício de pedra, mas a sua própria interioridade? Talvez, ao honrar a sua história, as suas dores, as suas dúvidas, você se torne menos manipulável e mais disponível para o Deus real. Aquele que não tem medo das suas perguntas, não se ofende com o seu cansaço e não precisa apagar o Jesus de dentro de você para se manter no trono. Um Deus que governa pela verdade não teme a consciência desperta dos filhos. Ao contrário, a deseja. Se essas palavras encontraram eco em alguma parte sua que há muito tempo ninguém alcançava, cuide desse eco como quem cuida de uma chama recém-reacendida. Você pode fortalecer essa chama continuando a jornada, voltando, revendo, anotando, deixando que as ideias se assentar. Pode também transformar essa experiência em ponte, não em segredo. Quando você curte, comenta, compartilha e se inscreve, não está apenas alimentando um canal. Está dizendo para si mesmo que quer continuar nesse caminho, que reconhece valor no que foi despertado, que não quer voltar para a anestesia antiga. Compartilhar este vídeo com alguém não precisa ser um ato de convencimento. Pode ser um gesto de carinho espiritual. Talvez você conheça alguém que vive sufocado pela culpa, esmagado por uma imagem cruel de Deus, preso em um labirinto religioso que mata a espontaneidade da alma. Enviar este conteúdo pode ser a forma mais silenciosa e amorosa de dizer: eu também já senti esse peso, e existe outra forma de olhar para tudo isso. Às vezes, uma única frase ouvida no momento certo abre uma fresta que anos de discursos não conseguiram abrir. E se você sentir que este é apenas o primeiro passo, não interrompa a travessia aqui. Há uma sequência de conteúdos preparados para aprofundar exatamente esse movimento de lembrar, questionar, curar. A playlist que você tem à disposição não é um amontoado de vídeos, é uma trilha de mergulho. Cada episódio aprofunda um aspecto dessa conspiração espiritual e, ao mesmo tempo, devolve um pedaço da sua soberania interna. Se o que você ouviu até agora tocou em feridas antigas, prossiga com cuidado, mas prossiga. O caminho foi desenhado para quem não aguenta mais viver pela metade. Ao continuar, você não está apenas consumindo informação, está firmando um pacto íntimo consigo mesmo, o de não aceitar mais qualquer narrativa sobre Deus, Jesus ou sobre a sua alma, sem passar antes pelo crivo da verdade que pulsa dentro. Esse pacto é silencioso, ninguém precisa saber, não precisa de cerimônia, mas ele muda tudo. Muda a forma como você se relaciona com a fé, com o medo, com a culpa, com o amor. Muda a maneira como você se olha no espelho e como permite que usem o nome de Deus ao seu redor. No fim, talvez você perceba que a grande pergunta nunca foi se a igreja é totalmente certa ou totalmente errada, se este ou aquele grupo detém a verdade. A pergunta mais honesta é: que tipo de Deus a minha alma reconhece como verdadeiro quando ninguém está olhando? Que tipo de Jesus encontra espaço no meu peito quando o medo se cala por alguns segundos? Se a imagem que te ensinaram não combina com essa resposta íntima, algo precisa ser revisto. E essa revisão não é um ataque ao sagrado, é um ato de lealdade a ele.
Porque, no fundo, a conspiração mais profunda não foi apagar o Jesus real dos livros, mas tentar apagar o lugar dentro de você onde ele poderia ser reconhecido. Tudo o que fizemos aqui foi acender uma lanterna nesse lugar, ainda que de leve. O resto pertence à sua coragem, ao seu tempo, à sua escolha de continuar ou não. Mas uma coisa é certa: depois que a luz passa, mesmo que por um instante, a escuridão nunca mais parece tão absoluta quanto antes. E talvez o verdadeiro milagre não seja descobrir um novo Jesus, mas lembrar que o Jesus que apagaram sempre foi a parte de você que nenhuma estrutura conseguiu, nem jamais conseguirá, matar.